Bem-vindos todos os que sintonizam o nosso grupo Conexão Bíblica. Temos tratado há muitas semanas seguidas, a respeito das parábolas. As parábolas que nos deram ensinamentos, que nos deram detalhes desse caminho para o reino. Então, parábolas do reino. E, por último, tratamos do assunto do juízo, que é quase que a porta de entrada para o reino, Falamos bastante sobre isso. E agora vamos falar sobre um recurso mais precioso, aquele que Jesus deu a vida para que nós tivéssemos essa ajuda, esse ajudador que é o Espírito Santo. Nós vamos tratar sobre ele, mas vamos começar de um texto que está no Evangelho de João, capítulos 13, 14 e 15, e que é extraordinário, extremamente grandioso, Mas, para tratar disso, a gente precisa reconhecer a nossa incapacidade. Reconhecer que o assunto é muito maior que nós. Muito mais do que o homem pode conter por si mesmo. Porém, nós temos esse recurso que está aí na tela, o Espírito de Deus. Então, vamos nos dirigir a Ele. Vamos nos dirigir a Ele em nome de Jesus. Jesus que permitiu que o Espírito Santo estivesse conosco. Então, dirigimos a nossa oração ao Pai em nome de Jesus e pedimos que o Espírito Santo nos conduza neste momento para tratar desse assunto, Senhor, tão precioso. Este assunto que começa lá com a conversa de Cristo com os discípulos. Naquele momento que antecedia a cruz. Senhor, guarda-nos para que a Tua palavra flua, Senhor, sem obstáculos. Obstáculos em quem fala ou em quem ouve. Abre os nossos ouvidos, abre também, Senhor, o coração. Leva-nos por um caminho de justiça que é a vossa vontade. E permita, Senhor, que estas palavras possam produzir não o que nós queremos, mas a Tua vontade que está acima de tudo. Amém. Bom, está aí na tela, para a gente começar, antes de entrar no Evangelho de João, essa frase de Jesus: Eu vim para que as ovelhas tenham vida, e vida abundante. Essa frase já é um ensinamento muito grande, Jesus veio para as ovelhas. A ovelha representa aquele ser humano natural que tende, que por si mesmo, que é uma coisa que Deus respeita, por si mesmo busca a verdade, busca a luz, às vezes de uma maneira errada, porque a ovelha não é inteligente, ela não é esperta, Mas ela tem essa busca, essa característica, E Jesus veio para estes, Veio trazer para estes a vida. E a vida não é essa vidinha que acaba daqui, É uma vida que se estende para a eternidade, é a vida em abundância, mas ela começa aqui. Começa aqui porque a gente vai aprendendo, por meio de Jesus, a viver essa vida de um modo diferente. A gente vai aprendendo a viver esta vida em plenitude antes que ela se cumpra no reino eterno, aquele que nós anunciamos pelas parábolas, E como que nós podemos fazer isso, É isso que a gente vai ver, este precioso apoio que nós temos e que permite estas coisas. Mas Jesus então veio para dar vida a estas ovelhas. E a vida não é essa que perece, mas aquela que se estende para a eternidade. O texto que nós vamos tratar do Evangelho de João, no capítulo 13, 14 e 15, eu não estou pegando o texto completo para poder facilitar aqui o nosso trabalho aqui de estudo, Mas é praticamente completo. E, na verdade, esse momento é o momento da ceia, que todos os evangelhos registraram, deram um enfoque para a ceia, para aquela hora que Jesus consagrou o pão e o vinho,
como seu corpo e como vida, e repartiu aos discípulos esse símbolo tão precioso, né, que nós conhecemos, mas todos os evangelhos registraram isso, os outros 3, mas o evangelho de João não registrou esse ponto. Ele registrou sim aquilo que Jesus disse em todo esse momento, até o instante de caminhar com os discípulos já para o momento da crucificação, né? Então, essa conversa é excepcional, é algo que precisa ser tratado com muito carinho, dando toda a importância. Ela começa no capítulo 13 de João, vai até o 17º. No 17º, Jesus ora por nós. É uma oração em que ele se coloca entre Deus e a humanidade. É o capítulo 17, que é intitulado na Bíblia, o título do capítulo colocado, é a oração sacerdotal de Jesus. Ele se põe como sacerdote entre nós e Deus, né? Mas o capítulo 13, 14, 15 e 16 são ensinamentos que não dá nem para ter a palavra certa para exprimir a importância, tá? Então vamos tentar falar alguma coisa, falar aquilo que o Espírito Santo em mim vai me ajudando e em vocês vai tomando aquilo e complementando para dentro de cada um que ouve. Que possamos ter essa situação em nós com segurança de que Deus está conosco. Amém? Então vamos lá. Começou assim. Então, começa com aquele ato, também conhecido, né, nas igrejas, de Jesus lavar os pés, né? Vamos ver como é que está o texto bíblico, né? João 13, no versículo 6, começa, né? Jesus tinha se preparado para fazer algo que dá para se imaginar. Os discípulos sentados à mesa e eles começaram a estranhar. Jesus foi pegar uma bacia, pôs água, tirou a roupa que estava atrapalhando, né? O manto que tinha por cima, essas coisas, e começou a lavar os pés, né? E vai contando essa passagem e chega o momento em que ele chega em Simão Pedro, né, que está aí no versículo 6. Chegou a Simão Pedro. Mas Pedro lhe disse: Senhor, queres lavar meus pés? Ele exclamou, né? Respondeu Jesus: O que faço não compreendes agora. Jesus afirmou isso. E olha, até hoje a gente tem uma tremenda dificuldade de compreender o que Jesus fez. Mas nós vamos buscar a ajuda do Espírito Santo, né? O que faço não compreendes, é uma afirmação, né? Mas compreende-lo-ás em breve. Em breve. Adiante você vai compreender. Disse-lhe Pedro: jamais me lavarás os pés. É uma coisa humilhante, né? Jesus, o Senhor, lavando os pés dele, né? Respondeu-lhe Jesus com uma frase que a gente precisa refletir. Se eu não lavar os seus pés, não terás parte comigo. Olha só, se eu não lavar, não terás parte comigo. Aí, continuando o texto, exclamou então Pedro: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Aí vem outro ensinamento de Jesus. Primeiro ele falou: se eu não lavar os pés, não terás parte comigo. E depois ele disse: aquele que tomou banho não tem necessidade de lavar-se, está inteiramente puro. Ora, vós já estáis puros, mas nem todos. Bom, esse nem todos, a gente sabe, é porque Jesus tinha a consciência de que um dos 12 havia de traí-lo, havia de tomar o caminho das trevas, da escuridão, né? Mas os outros que tinham acolhido a palavra de Jesus em todos aqueles anos, os 3 anos que ele esteve com os discípulos, esses tinham sido purificados de alguma forma pela palavra, né? Vós já estáis inteiramente puros, mas nem todos. E, portanto, não há necessidade de lavar todo o corpo, né?
só tem necessidade de lavar os pés. Mais uma questão para refletir. Que será isso, né? O que Jesus quis dizer? Que ele ia lavar os pés, e ele lava os pés daqueles que estão com eles, e que, portanto, nós teríamos que seguir esse exemplo. É o que ele vai falar adiante. Aqui no versículo 12 vai dizer assim: depois de lhes lavar os pés e tomar as suas vestes, voltou a pôr as vestes normais, né? Sentou-se novamente à mesa e perguntou-lhes: sabeis o que vos fiz? Fez uma pergunta. Vós me chamais mestre e senhor. Dizeis bem, porque eu sou. Afirmação. Ele nunca negou que veio de Deus, né? Porque eu sou. Logo, se eu, vosso senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar-vos os pés uns aos outros. Então nós precisamos saber o que é isso, né? Porque tem um mandamento para nós. Devemos lavar os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo, para que, como eu fiz, assim façais também vós. Então estão vendo que é uma coisa importante, a ponto dele dizer para Pedro que se ele não lavasse os pés dele, ele não teria parte com ele, né? Em verdade vos digo, continua, o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. Se compreenderdes estas coisas, sereis felizes, sob a condição de as praticardes. Então, esse lavar os pés, vamos pensar um pouco, o que é isso, né? Tem a ver, o pé é aquele que nos ajuda a caminhar, né? Está no processo do caminho. E ele disse que os apóstolos já estavam puros, por isso não precisava dar água no corpo todo. Essa purificação tinha acontecido na medida que eles creram em Jesus, ouviam a palavra, estavam colocando essa palavra dentro deles e foram batizados. Porque quem crer e for batizado será salvo. Eles foram batizados nas águas do arrependimento, reconhecendo que não eram capazes e, portanto, tomando uma atitude de seguir a Jesus. Mas seguir a Jesus é um caminho estreito, pessoal. É um caminho estreito e, portanto, facilmente a gente escorrega para a direita ou para a esquerda, né? Esse caminho estreito que a gente cai ou à direita ou à esquerda é que nos suja os pés. E, portanto, Jesus, em você que está me ouvindo, com frequência necessita lavar os seus pés. E ele faz isso como? Dando consciência a cada um de nós dos nossos erros. Essa consciência quem que vem dar? Nós vamos aprender aí no texto. Aquele que veio dar consciência do pecado, do erro, do desvio do caminho, que nós vamos aprender também qual é este caminho, o texto também fala isso. A hora que nos desviamos, esse desvio é um pecado e a consciência do pecado está dentro de nós, para que nós reconheçamos este pecado. Quando reconhecemos, nós temos os nossos pés lavados pela obra justificadora de Cristo, imediatamente. E como que nós lavamos os pés dos outros? Quando ajudamos o outro a reconhecer os desvios do caminho. Porque Jesus é o caminho, nós vamos ver que ele fala aí nessa mesma passagem, nesse mesmo momento antes da crucificação. Então, é isso que precisa ficar gravado para nós. Lavar os pés é a gente tomando consciência dos nossos erros, ajudando-os mutuamente, uns aos outros, a reconhecer os nossos desvios, porque só há um caminho, e o caminho é estreito, e Jesus vai falar, eu sou o caminho. Né? Então, agora nós estamos entendendo a importância disso. Porque ainda que a gente esteja justificado pela fé, que a gente tenha sido batizado, morreu para a velha natureza, a nova natureza tem que ser edificada, e para ser edificada ela precisa trilhar o caminho, precisa andar no caminho que é Cristo, e não pode se desviar. Então esse desvio é fácil, o mundo nos atrai para tantas coisas, né? E estar atento a isso é a virtude que está sendo ensinada aqui, né? E aí ele acrescenta,
Já vai indo adiante. Essa conversa é fora do comum. Eu não canso de me ficar espantado com tudo que foi dito nesses 4, 5 capítulos de João, né? Dou-vos um novo mandamento. Olha, agora começava. Nesse dia, pessoal, imagina isso. Nesse dia eles estavam ali e é nesse momento que Jesus estabelece um novo mandamento. Por que novo mandamento? Porque Jesus tinha mostrado que Deus tinha se manifestado a um povo separado, povo descendência de Abraão, né, esse povo de Israel, tinha separado e tinha dado os mandamentos, a lei que era para ser praticada, né? Agora estava vindo Jesus para levar isso à plenitude, levar isso ao plano definitivo de Deus, né? Então ele estabelece um novo mandamento. Se a lei se resumia em amar a Deus sobre as coisas, sobre todas as coisas, e ao próximo como você ama você mesmo, agora vinha um novo mandamento que é um só, e é esses dois levados à perfeição. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Então não é mais como você ama a si mesmo, não é mais simplesmente guardar aqueles mandamentos para fazê-los, mas é ser como Jesus é, como eu amo. Isso é um passo extraordinário, isso é elevar a lei a um nível novo, né? O nível não é mais do fazer, a gente tem dito isso várias vezes, mas é o nível do ser. E foi isso que Jesus já tinha preparado eles no Sermão da Montanha, mostrando como era a lei antes e como ele transformou essa lei, né? Então, vocês podem ler o Sermão da Montanha, ele vai fazer essas comparações. Antes estava assim, agora, porém, né? Então ele vai dando um novo modo, que é esse amar como Jesus amou. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisso conhecerão que sois meus discípulos. Por quê? Porque o discípulo é aquele que anda junto com o mestre. E como que se conhece um discípulo? Pela característica que ele vai assumindo do mestre, né? E o mestre nos amou a ponto de dar a vida por nós, né? Então, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, né? Então, esse novo mandamento fica estabelecido agora. Ali começava toda a nova aliança. Essa é a base da nova aliança. Toda aliança tem um compromisso. E o compromisso é o mandamento. Na velha aliança, os 10 mandamentos que se desdobravam em muitos detalhes, né? E ao qual se requeria a prática, se tornou agora um único mandamento no qual se requer o ser, né? E isso é que Jesus estabeleceu nesse instante, no capítulo 13, no versículo 34. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Eles estavam preocupados, né? Jesus respondeu-lhe: Para onde vou, não podeis seguir-me agora, mas seguir-me-ás mais tarde. Pedro tornou a perguntar: Senhor, por que não posso seguir agora? Não te posso seguir agora. Darei a minha vida por ti. Respondeu-lhe Jesus: Darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, não cantará o galo até que me negues 3 vezes. Bom, esse é um fato bem já conhecido de todos, né? Pedro realmente estava com a intenção de dar a vida por Jesus, mas na hora não tinha força para isso. E vai negar 3 vezes, isso vai se cumprir, né? Mas qual é o ensinamento aqui para nós, né? Jesus falou para ele: agora você não pode seguir-me. Por enquanto não dá para você seguir-me. Vai acontecer alguma coisa que aí sim, mas por enquanto não. Mais tarde você vai conseguir me seguir. Agora você não consegue.
E isso nós precisamos saber, pessoal. Está aí nesse texto, está aí dentro a resposta de como nós vamos conseguir seguir Jesus. Como que nós vamos conseguir trilhar esse caminho. Estar andando de tal forma que possamos cumprir este mandamento. Vocês estão vendo a grandiosidade desse texto, né? Vamos seguindo. Já chegando no capítulo 14, né? Não se perturbe o vosso coração. Ele estava falando, porque os discípulos começaram a ficar ansiosos com essa ideia de que Jesus ia partir, né? Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então nós estamos vendo aí no título, ó, o lugar e o caminho. Ele vai contar agora desse lugar para onde ele estava indo. Por isso que Pedro tinha perguntado, para onde você vai, né? E ele disse agora, em função daquela situação que ficou em torno de que Jesus falou que ele iria negá-lo, né, porque ainda não era capaz de seguir esse caminho. Não se perturbe o vosso coração, não se preocupem com isso. Crede, comece crendo, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai, que era o lugar que ele vai, está dizendo aí, na casa de meu pai há muitas moradas. Não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Então tem um lugar definido já para aqueles que vão trilhar esse caminho. Depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei e tomar-vos-ei comigo. Nós tratamos disso no estudo do juízo, né? Jesus vai voltar e então vai separar aqueles que vão entrar neste lugar, né? Para que, onde eu estou, também vós estejais. E vós conheceis o caminho para onde eu vou. Aí, já estava dando uma informação importante. Não se perturbe o vosso coração. Vós conheceis o caminho. Aí, então, continuando, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos nem para onde você vai. Eu estou pondo um nem aqui por minha conta, só para ficar bem claro. Não sabemos nem para onde você... Como podemos conhecer o caminho? É uma frase coerente, né? Como é que podemos? Jesus lhe respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Primeiro ele falou o lugar para onde ele está indo, que é a morada do Pai, é o reino dos céus, né? Eu estou indo para lá. Ninguém vai àquele lugar, ao Pai, se não for por ele, por Jesus mesmo. Por isso ele é o caminho. Por isso ele é o caminho que nós temos que trilhar. Trilhar esse caminho é uma vida de discípulo, é uma vida de conhecer o Mestre, e de andar com ele, tomando afinidade com ele, conhecendo a natureza dele, né? Porque esse é o mandamento, ser como ele é, amar como ele amou, né? E aí ele fala, se me conhecesseis, certamente conheceríeis meu Pai. Desde agora já o conheceis, pois o tendes visto. Olha aqui que frase importante, né? Desde agora já o conheceis. Vocês já conhecem o Pai, pois o tendes visto. Onde que eles teriam visto o Pai? Jesus vai explicar isso adiante, né? Mas ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Portanto, ele é esse caminho e nós precisamos conhecer Jesus. Mas ele está dizendo que se conhecermos eles, certamente conheceremos também o Pai. Vamos ler o que está escrito adiante. Aí nós vamos entrar no assunto da oração em nome de Jesus. Tenho falado tanto desse assunto, mas é que é uma coisa que às vezes não está clara para o cristão, não cai bem a ficha, né? Mas é tão essencial e tão importante que a gente insiste em repetir, porque sem isso não vai funcionar, né? Então vamos entender aí. Continuando, disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Eles queriam ver a outra pessoa. Se Jesus está aqui, mostra-nos o Pai também, né? Essa foi o que ele pediu, o pedido de Filipe, né? Respondeu Jesus, há tanto tempo que estou convosco e não me conheces, Filipe? Olha que resposta. Tanto tempo estou convosco e não me conheces?
Aquele que me viu, viu também o Pai. Bom, isso é uma frase que tem um monte de informações dentro dela, né? Primeiro que o Filho, ele revela totalmente o Pai, porque o Pai e o Filho são um. Esse são um, que tanto às vezes aparece na Escritura, e ao qual nós também fomos chamados a ser um com Deus, né? Esse ser um é uma questão de ter a mesma identidade, a mesma natureza, ser o mesmo, né? Tá mostrando aí, aquele que me viu, viu também o Pai, né? Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Então, nós estamos vendo que essa vida de discipulado é uma vida de tornar-se como o nosso mestre. E tornando-nos como o nosso mestre, nós vamos aprendendo a ver Jesus, e ao aprender a ver Jesus, aprendendo a ver o Deus Pai. É uma coisa... Eu falei que o assunto era extraordinário. Você vai aprendendo a ver Deus. E quando você aprende a ver Deus, acontece o que aconteceu com Jó. Lembra? Quando ele viu a Deus, nossa, ele teve a sensação de que precisava mudar totalmente tudo. Todo aquele seu segurança de ser um cumpridor fiel da lei ficou abalada, porque agora ele via que uma coisa é eu fazer e outra coisa é eu ser, né? E nós somos chamados a ser, né? E aí ele fala, não credes que estou no Pai e o Pai em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é que realiza suas próprias obras. Crede-me. Então ele está dizendo, incentivando, creiam, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede-o ao menos por causa dessas obras. As obras que Jesus fez até aquele dia, antes da cruz. Obras que davam testemunho da presença do Pai nele e que revelavam o Pai por meio dele, né? Então, crede. E esse crer é importante para nós, porque essa palavra começa a ganhar peso na medida em que nós acreditamos nela, na medida que nós vemos que ali é o Verbo, que ali é Cristo e que nela está a vida que Cristo veio dar para nós, a vida abundante que nós tratamos no início, né? E aí, continuando, nós estamos tratando agora desse recurso extraordinário que é a oração em nome de Jesus. E aí Jesus acrescenta, em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Ele tinha falado, vocês devem crer por causa das obras que eu faço. E se você crê em mim, você também vai acabar fazendo as obras que eu faço. E fará ainda maiores, porque eu estarei junto do Pai. E aí eu vou para junto do Pai. Então ele vai estar junto do Pai. E aí vem o recurso. E tudo o que pedirdes ao Pai, em meu nome, eu devia ter pintado de vermelho aí, que eu sempre falo isso, em nome de Jesus, vô-lo farei. Jesus está falando aí, tudo o que pedirdes ao Pai, em meu nome, eu vou fazer, para que o Pai seja glorificado no Filho. E depois acrescenta, qualquer coisa que me pedirdes em meu nome, precisa ser em nome dele, vô-lo farei. Aqui eu vou falar de novo, já falei isso dezenas de vezes, né? É preciso ter consciência do que é pedir alguma coisa em nome de alguém. Pedir alguma coisa em nome de alguém não é simplesmente dizer a frase. Eu estou fazendo isso em nome do Pedro, do João, do Antônio. Não. Para estar em nome de cada um desses, estar pedindo algo em nome de cada um desses, é preciso, primeiro, que essa pessoa tenha respaldo para ser respondida por aquele ao qual você está pedindo. E segundo, precisa ser uma ordem dele. Não posso pedir o que eu quero em nome de alguém que eu não conheço ou que conheço. Não dá para ser. Isso não é estar em nome dele. Estar em nome de alguém é pedir, é buscar um recurso, um meio para fazer algo que aquele que está respaldando mandou. Precisa ser segundo o mandamento. Você está vendo que aí nós estamos começando a ligar tudo o que nós vamos precisar para cumprir o mandamento de Jesus. Tudo o que você que está ouvindo vai precisar para cumprir o mandamento de Jesus,
que não é um mandamento qualquer, é um mandamento enorme, é amar como ele amou, mas tudo que você precisar para isso, você pode pedir ao Pai em nome de Jesus. Porque Jesus mesmo vai fazer, não vai ser você, ele vai fazer. E que qualquer outra coisa que pedirdes para fazer o que ele mandou, o próprio Jesus vai fazer também. Né? Mesmo que você peça não ao Pai, peça a Jesus. Qualquer coisa que me pedirdes, olha, me pedirdes. Então, qualquer coisa que me pedirdes em meu nome, vô-lo farei. Então, é uma base de fé enorme que está aí na sua tela. Jesus garantiu isso, ele não pode falhar nisso, ele deu a palavra dele. Você sabe que Jesus é o próprio sentido da palavra, a palavra é tudo. E ele garantiu com a palavra dele que se for para pedir algo, para cumprir o que ele mandou, então ele mesmo faz. Ele mesmo faz, seja pedindo ao Pai, seja pedindo a ele. Jesus mesmo atende. Então, essa é base de fé. Aquilo que você pede, toma. Vamos dar um exemplo. Você está querendo seguir o caminho, você não quer se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Você descobre que errou em algo. Isso é sujar os pés. Você saiu do caminho. Então você vai no seu quarto, fecha a porta e faz a oração. Senhor, eu reconheço que eu fiz isso, eu sei que isso eu tenho caído desta forma muitas vezes, mas eu não tenho força para lutar contra isso. Então eu peço a Ti, ou a Jesus, ou ao Pai, em nome de Jesus, que essa minha natureza seja transformada, seja mudada, e aí entra nesse momento o poder sobrenatural para transformar. Então, vocês estão entendendo aí o que é essa oração extraordinária, a oração em nome de Jesus, onde qualquer coisa que for pedida, o próprio Jesus vô-lo fará, vai fazer. Bom, vamos continuar aqui nesse texto. A cada momento as coisas vão ficando mais grandiosas, né? Diria assim, o máximo da luz do Evangelho está nestes capítulos aí, né? É um exagero que eu estou falando, porque talvez esteja muito empolgado com esses textos, mas de qualquer forma fica aqui como ênfase, tá? Então, João 14, vamos continuar lá. Disse Jesus: se me amais, guardareis o meu mandamento. Essa é uma frase pesada para nós, né? Porque ele deu o mandamento. E deu naquela hora, naquele dia. Falou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O que você precisar para isso, eu vou fazer. Basta que você ore ao Pai ou a mim em meu nome. Mas você precisa guardar esse mandamento, porque senão você não vai perceber. E só guarda aquele que me ama. Se você me ama realmente, o mandamento toma uma importância grande para você. E é isso que ele quer ver. Se você o ama mesmo, certo? Então, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro paráclito. O que é isso? Paráclito é alguém que vem em socorro, é um ajudador, né? Ele vos dará um outro ajudador. Por que outro? Porque para os discípulos, até aquele momento, o ajudador era o próprio Jesus. Ele estava ali do lado deles. Ele era o recurso, tá? Agora ele vai enviar um outro recurso, para que fique eternamente convosco. Espera aí, que recurso é esse? Vai ficar eternamente comigo. É algo que eu vou ganhar, e a partir do momento que eu ganhar, não mais vai se separar de mim. E é um ser. O que é isso, né? Então, ele vos dará outro ajudador, como Jesus era o ajudador dos discípulos. Vem um outro aí, e esse vai ficar eternamente. Estão entendendo a profundidade dos textos, tá? É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Então, o mundo não pode, a não ser por um meio, né, que nós sabemos. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber,
porque não o vê nem o conhece. O mundo, pessoal, anda pelo que vê, anda pelo que ele aprende. Aprende da onde? Vendo, tocando, sentindo. E isso não é o processo aqui, nesse caminho novo, né? Aqui as coisas são invisíveis e são mais reais, elas são o que está por trás de tudo que se vê. Veio de lá, veio desse reino eterno, né? Então o mundo, pelos meios do mundo, pelos caminhos do mundo, não vê esse recurso, esse espírito da verdade. O mundo não vê e nem o conhece, mas vós o conheceis. Vós quem? Aqueles que crerem, né? Vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Então, esse recurso permanecerá conosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos. Ele ia se separar, mas não ia deixar os discípulos sozinhos. E nem todos aqueles que tomassem a decisão de seguir esse discipulado, que é o caminho. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Ainda um pouco de tempo e o mundo já não me verá. Vós, porém, me tornareis a ver, porque eu vivo e vós vivereis. Esse me tornareis a ver não é porque Jesus apareceu para os discípulos depois. É que ele aparece para todos nós, na medida em que nós tomamos a decisão de crer nele e reconhecê-lo por meio dos recursos que nós temos, que é esse extraordinário recurso, o Espírito Santo, diretamente conosco. E outro é o próprio verbo, a palavra que está aí, né? Então, ainda um pouco de tempo e o mundo não me verá. Vós, porém, vocês não, vocês vai ser diferente. Vós me tornareis a ver, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Começou a ter uma mistura de natureza. A mistura da natureza do Pai e a mistura da nossa natureza. Essa é a aliança, né? Isso é o que aconteceu a partir do momento da morte e ressurreição de Jesus, e mediante a fé nós entrarmos nessa aliança. E o sinal preciosíssimo da aliança é esse outro ajudador, que entra naquele que crê. Então, a partir daí, você começa a ter essa consciência de conhecer Jesus e conhecer, portanto, o Pai, e estar nesse mundo agora num processo de vida que se estende para a eternidade, a tal da vida abundante que nós falamos, né? Bom, vamos lá, ele vai desenvolvendo isso cada vez mais, né? Já ainda no capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. Os meus mandamentos por quê? Porque, pessoal, amar como Jesus amou é algo grandioso, que se abre em um monte de aspectos, né? É mudar a nossa natureza. A nossa natureza é um território enorme. Ele é comparável à conquista da terra de Israel, tá? Que é a nossa alma, né? A cada aspecto desse vai ter que ser transformado, tem que ser mudado, né? Então, tem que guardar estes mandamentos. Em cada aspecto tem um modo de ser de Cristo e que nos torne cada vez mais semelhante a Ele. Se você é um terreno muito montanhoso, a sua natureza, cheia de abismos, cheia de lugares obscuros, aos poucos eles têm que ir sendo clareados, aplainados, eles têm que se tornar férteis. Então, eu estou dando exemplos aí só para mostrar como são, em tantos pontos, tem aspectos que são características de Cristo, ou seja, mandamentos de Cristo. E cada um desses aspectos tem que ser absorvidos, né? Então, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, tem consciência dele, vai aprendendo a conhecer Jesus e ver nele o Pai. Então, esse é o que ama de verdade Jesus. Está dando realmente importância a ele. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei e manifestar-me-ei a ele. Ó, outra promessa aí. Além daquela que ele nos deu, que enviaria um ajudador que estaria eternamente conosco, ele ainda pessoalmente vai se manifestar a nós.
pergunta-lhe Judas, não o Iscariotes, né? É um outro Judas dos discípulos, né? Senhor, por que razão has de manifestar-se a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará. E nós viremos a ele e nele faremos morada. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. A palavra que tendes ouvido não é minha, mas sim do Pai que me enviou. Então a resposta está dada. Não é que ele não se manifestou ao mundo. O mundo pode fazer parte dos discípulos se guardar a palavra de Deus. Se não guardar, está na outra condição, né? Então, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós estaremos nele. Porém, se alguém não quer guardar a palavra, aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Então, essa é a situação. Ele manifesta-se àquele que guarda os seus mandamentos. Ele se manifesta àquele que está disposto a dar importância a isso. A importância à palavra. É uma coisa que fica na mão do homem, fica na mão de cada um, né? As ovelhas têm que dar esse passo, mesmo que sejam ovelhas, mesmo que sejam pessoas de boas intenções, no padrão do mundo. Mas se queres ser perfeito, vai precisar ir adiante. Ir adiante por meio de todos esses recursos que nós estamos falando, né? Então, aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. A palavra que tendes ouvido não é minha, mas sim do Pai que me enviou. Novamente mostrando a unidade entre o Pai e o Filho. Tudo que ele falava como o Pai fala, como o Pai determinou. E aí vem uma frase que é legal, é interessante, todas são muito extraordinárias, e essa aqui vai explicar um monte de coisa. O Espírito Santo ensinando tudo e recordando o que ele disse. Olha o ajudador aí, tá? O Espírito Santo vai nos fazer recordar o que ele disse no momento importante, e também é um ensinamento sobre a gente entender como foram escritos os evangelhos. Cada um lá, o de João, o de Pedro, de Marcos, de Lucas, de Mateus, os 4 escreveram a mesma história, de modos aparentemente diferentes. Tem algumas coisas que batem exatamente, outras são vistas diferente. Mas como se explica tudo isso ser a verdade e ser harmonioso e formar a imagem de Deus, né? O Espírito Santo ensinava e fazia recordar o que Jesus disse. Por isso que tem uma frase de Paulo a Timóteo que diz claramente: toda a Escritura, desde o Gênesis até o Apocalipse, eu estou pondo entre parênteses, é inspirada por Deus. Toda. Isso é uma base forte para você, porque senão você fica duvidoso. Tem um pedaço lá do Velho Testamento, vale? Não é que aquilo tem que ser entendido mediante esse recurso. O Espírito Santo ensinando. E ele vai ensinar e você vai extrair dali essa natureza perfeita que está desde o Gênesis até o Apocalipse revelada. Porque o próprio Espírito Santo é que ensina e que recorda tudo o que Jesus disse. Está vendo como é coerente? Não tem passo aí no ar, incerto, né? Tudo estava definido e claro, né? Disse-vos estas coisas enquanto estou convosco, mas o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Está vendo? Então, esse recurso, o Espírito Santo, é o nosso tema daqui por algumas semanas. Tá? Nós vamos entender como viver essa presença eterna conosco. Não é brincadeira, é presença eterna. É algo que entrou em nós, precisa ver como, né? De alguma maneira aconteceu isso. Nós já falamos disso muitas vezes, mas vamos ver em mais detalhes. Tá? Então, continuando. Aí vem outro aspecto que Jesus quis deixar nesse dia tão importante. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração,
nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse, vou e volto a vós. Se me amardes, certamente haveis de alegrar-vos, que vou para junto do Pai, porque o Pai é maior do que eu. Jesus e o Pai são um. O Pai é maior porque é o Senhor absoluto, né? E Jesus é idêntico a ele, mas é o Filho. Então ele reconhece o Pai como maior, né? E é nesse aspecto que ele estava exortando os discípulos a estarem confiantes. Eu vou embora, mas eu vou para junto do Pai. Vou estar junto daquele que é maior, vou completar-me com ele, né? E ele anunciava, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não é a paz que o mundo dá. Vamos pensar sobre isso. Não é a paz. Como é a paz do mundo? A paz do mundo é o sol da manhã, um dia sem frio nem calor, não chuvoso e também não muito seco. É quando está tudo certinho, pessoal. Está todo mundo dando risada, está se alimentando bem. Essa é a paz do mundo. Ele falou que não vai dar esse tipo de paz. Porque esse tipo de paz, sabe o que acontece? Ela acaba. Ela é naquele momento. Saiu dali, acontecem as perturbações, acontecem os problemas e acabou a paz. Porque surgiu o problema, acabou a paz, né? E essa é a paz do mundo. E é natural que seja assim. Porque o mundo vai pelo que vê, pelo que toca, pelo que sente, né? E valoriza isso demais, né? A ponto de hoje tudo é comprovado. Se não for comprovado, não acredito, né? Mas é lógico, também é o caminho do mundo, é esse mesmo, porque é o que ele toca, ele sabe só o que ele vê, né? Porém, nós estamos sendo chamados por Jesus aqui para uma paz diferente, que não é a paz do mundo. É a paz daqueles que o coração deixou de ser sujeito à perturbação. A paz daquele cujo coração se estabeleceu numa base tão firme e numa presença eterna que está dentro dele, que está com ele, é uma presença poderosa, acima de tudo, que se une a Deus e a ele, é o vínculo entre Deus e cada indivíduo pessoalmente. Então, essa paz, quando ela vai se tornando madura, verdadeira, ela não depende das circunstâncias, não depende de nada. Por isso que Jesus disse que não era a paz do mundo, era uma paz que está muito superior a esta paz do mundo. A paz que Jesus teve até o fim, né? E até entregar-se. Bom, vamos continuando aí sobre o texto tão fundamental da Escritura para nós, né? Aí Jesus começa uma nova parte, um novo assunto, a videira e os ramos, né? É tudo interligado, mas são ensinamentos importantes para nós. E aí Jesus acrescenta, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Ela começa a pegar um exemplo de coisas materiais para tirar o ensinamento para nós, né? Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará. E podará todo o que der fruto, para que produza mais fruto. Vós já estáis puros, pela palavra que vos tenho anunciado. Por isso que ele disse para Pedro, vocês já estão purificados, vocês já ouviram a palavra, vocês estão crendo, né? Então, agora, vocês têm que tomar cuidado para não desviar-se do caminho, lembra? Tratamos sobre isso. Mas aí ele reforça, vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado, né? Mas então, o que significa isso, né? Ele, Jesus, é a videira, o Pai é o agricultor, todo ramo que não der fruto, ele o cortará. Vamos guardar isso, porque isso é sério. Quem será esse ramo? E o que significa que o agricultor vai cortar esse ramo? E podará todo o que der fruto. Vai podar. Bom, poda já é um negócio mais diferente. É algo que é removido para que nasça mais. E é justamente o que está escrito, para que produza mais fruto. Outra coisa importante do texto, e que chama atenção, aliás, uma coisa que chama atenção, é exatamente que na videira o fruto é importante. O fruto é importante.
E o propósito é que produza fruto, porque senão tira o ramo. E se produzir, que produza ainda mais fruto. Então o fruto é a essência, é importante, né? Bom, nós vamos ver como que se produz o fruto. Nós não vamos ainda falar o que é o fruto. Vocês já devem saber, com certeza, mas vamos fazer um suspense aqui. Como dar os frutos, né? É lógico que a palavra já está dada. Permanecei, aí em vermelho aí, né? E vocês vão ver que ele insiste nisso, fala várias vezes para permanecer, né? Então João 15, 4 vai falando, Jesus falando. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Então isso é uma coisa que vai ajudar a dar fruto. Uma coisa que é necessária para que se dê o fruto. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo. Isso não dá. Se desse, os homens se salvavam por si mesmos, não precisava vir Jesus, tá? Então, o ramo não pode dar fruto por si mesmo. Fruto, comecei a descobrir um negócio, olha só. Fruto deve ser a tal da transformação, né? Porque a gente não consegue se transformar sozinho, precisa do recurso, né? Então o ramo não pode dar fruto por si mesmo. E como que ele acontece então? Ele tem que permanecer na videira. Ele não pode dar fruto se não permanecer na videira. Tem que permanecer na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto se não permanecerdes em mim. Então Jesus é a videira e ele vai falar na sequência. Eu sou a videira, vós os ramos. Entendemos aí, nós somos ramos, Jesus é a videira e ele fez essa figura para simbolizar que nós todos estamos unidos a ele. Nós estamos unidos a ele por que meio? Porque pelo meio da fé. Na verdade, nós somos ramos enxertados, ramos que estavam no mundo e de repente fomos colocados, enxertados na videira, né? E a videira é Cristo. Então, nós somos os ramos. E o ramo, o que se espera do ramo é que ele dê o fruto. Pelo menos é o que eles falaram já no texto anterior, né? E vai dizer, quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada posso fazer? Nossa, mas os homens fazem tantas coisas nesse mundo. Já chegamos aí até a viajar pelo espaço, né? A descer na Lua. Como que não podemos fazer nada sem Jesus? Bom, pessoal, tudo isso é nada. É nada porque é tudo coisa que passa, tudo que acaba. Não importa ter feito uma coisa extremamente grandiosa, se um dia ela, acabou. Se acabou, no momento seguinte, no segundo seguinte, ela é nada. Então, a única coisa eterna, garantida até hoje, eterna, e que venceu a morte é Jesus. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, que é o meu mandamento, e sem mim nada podeis fazer. Porque tudo que o homem faz neste mundo é tudo vaidade e vento que passa, vai acabar. Mas em Cristo não, fazemos coisas eternas, né? Então, quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como o ramo. Então ele tinha dito, o ramo não pode dar fruto por si mesmo. Se ele não permanecer na videira. Então vamos dizer, o ramo foi enxertado e depois saiu da videira. Esse ramo não dá fruto, né? E, portanto, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como aquele ramo lá. Ele não permaneceu. Esse aqui, aquele lá, não foi enxertado. Esse aqui foi enxertado, mas não permaneceu. Então vai também ser lançado fora. Ele secará, hão de ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo, e queimar-se-á. Naquela história do juízo, esse fogo aí é aquele purificação, ou então o fogo eterno definitivo, né? Então, qualquer um desses dois não é o plano de Deus melhor para nós. Não é o que Deus tem de melhor para nós. O que Deus tem de melhor para nós
é nós produzirmos esses frutos. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, para que deis muitos frutos e vos tornei meus discípulos. Então, o resultado do discipulado é produzir frutos. O resultado do discipulado é produzir frutos, e os frutos é essa transformação. É aquilo que nós precisamos. Transformação em quê? Naquilo que o mandamento manda. Amar como Jesus amou. Portanto, os frutos são os frutos do amor. Vemos aí que este é o plano de Deus para nós. E que ele depende, e depende, e depende. Eu vou falar 8 vezes e depende, porque está escrito 8 vezes nesse texto, permanecer. Vamos ler? Permanecei em mim. O ramo não pode dar fruto, senão permanecei 2 vezes. Permanecer na videira. Se não permanecerdes 3 vezes. Permanecer em mim, eu permanecerei em vós. Permanecer na videira, permanecerdes. Já tem 1, 2, 3, 4. Né? Depois vem, quem permanecer em mim, 5. Né? E ele dará muito fruto. Se alguém não permanecer em mim, 6. Onde juntá-lo, queimar-se-á, se permanecerdes em mim, 7, e as minhas palavras permanecerem em vós 8 vezes. 8 vezes você precisa ficar repetindo, eu preciso permanecer, 8 vezes. Estou fazendo uma brincadeira, mas é para chamar atenção, certo? Permanecer é essencial. É por isso que tudo no mundo te leva para longe do Evangelho. As informações, as rotinas de cada dia, as necessidades. Eu tenho que comer, beber, vestir. Eu preciso achar um jeito de fazer tudo isso unido a Ele, permanecendo nele, de modo que eu possa, então, fazer todas as coisas tendo em vista o mandamento, tendo em vista a palavra, tendo em vista aquilo que eu vou semeando dentro de mim na medida que eu tiro tempo para estas coisas. Isso é permanecer. E aí ele vai falar de uma alegria completa. Alegria completa. Como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Perseverai no meu amor. Olha aí, de novo, permanecer, né? Se guardardes os meus mandamentos, sereis constantes no meu amor, como também eu guardei os mandamentos de meu Pai, e persisto, olha aí de novo, no seu amor. Disse-vos essas coisas para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Então, se tem uma alegria completa no mundo, é essa. Bom, chegamos aqui. Vamos hoje encerrar por aí. Nós vamos dar continuidade nesses assuntos na direção desse ajudador, de como nós interagimos com ele, de como nós podemos ter essa presença em nós, cada vez mais abertos a ela, para que ela seja eficaz dentro de nós, para que ela cumpra a vontade pela qual Deus enviou Jesus Cristo e que Jesus passou para nós. Vamos tentar buscar estas coisas com a ajuda dele mesmo, do Espírito Santo. Senhor, ficamos assombrados com a tua palavra, com a grandiosidade e com tudo que ela contém. Mas não basta isso, ó Deus, é preciso perseverar. Ajuda-nos, Senhor, a tomarmos esta decisão, a buscarmos com afinco aquilo que importa, porque é algo valioso para a eternidade. É aquilo que nos mantém, Senhor, com a esperança imortal, da imortalidade. Ajuda-nos a estarmos, Senhor, unidos também, uns ajudando o outro a manter-se nesse caminho, conforme o Senhor ensinou. E tudo isso se cumpra pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.